Fala galera, tudo bom? Vamos agora para o nosso terceiro tópico de produtos notáveis, tá? Que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Presta atenção bem aqui em mim, ó. A gente tem aqui, ó, uma multiplicação. Olha esse pontinho aí, ó. Esse pontinho significa vezes, multiplicação. E multiplicação a gente também chama de produto, certo? A multiplicação de duas galeras, olha aqui, ó. Aqui é a soma e aqui é a subtração. E a subtração a gente também chama de diferença. Então, a multiplicação da soma pela subtração, a gente vai falar mais chique. A gente vai dizer que é o produto da soma pela diferença. Bom, se eu multiplicar esses dois aqui, ó, se eu pegar aquela propriedade distributiva e sair multiplicando A vezes A vezes menos B, a gente vai chegar na seguinte resposta, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu vou te mostrar isso bem aqui, ó. Presta atenção. A multiplicação de dois elementos que estão somando por dois elementos iguais que estão subtraindo sempre vai me dar como resposta o primeiro elemento ao quadrado menos o segundo elemento ao quadrado. Por exemplo, aqui, ó. Quem é o primeiro elemento que aparece aqui não é A? Então aqui vai ficar, ó, A ao quadrado. Menos quem é o segundo elemento que aparece aqui não é B? Então vai ficar B ao quadrado. Então todas as vezes que eu tiver, ó, duas galeras multiplicando, sendo que uma está somando e a outra está subtraindo, elas são idênticas aqui, ó, tá vendo? Só que aqui é a soma e aqui é a subtração. Sempre que acontecer isso, não precisa fazer a distributiva. A gente já coloca como resposta direto o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? Vamos aqui para a propriedade distributiva para ver como é que funciona lá pela propriedade distributiva. Olha bem aqui, ó. Aqui comigo. Vem aqui, ó. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. B vezes A dá BA. Lembrando que BA e AB são semelhantes, né? A ordem aqui não importa, é a mesma coisa. A, B ou BA é a mesma coisa. E para terminar, mais com menos dá menos. E B vezes B dá BA ao quadrado. Então a gente fez a distributiva aqui, ó. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB negativo. B vezes A, BA. E B vezes menos B ao quadrado. Esses dois cabras bem aqui, ó, a gente sabe que eles são simétricos, né? Eles se anulam, então vai dar zero. Se esses dois cabras vão desaparecer, só vai sobrar A ao quadrado menos BA ao quadrado. Tá vendo? Então, todas as vezes que eu fizer essa multiplicação pela propriedade distributiva, esses dois elementos aqui centrais, ó, eles vão se anular. Como eles vão se anular, só vai sobrar o primeiro elemento ao quadrado menos o segundo elemento ao quadrado. E aí a gente conclui aqui o nosso produto notável. Tudo bem? Então vamos lá para a gente ver aqui, ó, regra prática, para a gente não ter que ficar fazendo a propriedade distributiva o tempo todo. Quem é o primeiro termo? É A. Quem é o segundo termo? É B, certo? E aí a gente tem, ó, o produto da soma pela diferença. Observa aqui comigo. Você tem aqui, ó, A mais B somando e A menos B subtraindo. Todas as vezes que a gente tiver essa multiplicação aqui, ó, A mais B vezes A menos B, o que a gente vai ter como resposta? O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo? A. Quem é o segundo termo? B. Então vamos responder. O primeiro termo ao quadrado vai ser quem? A elevado ao quadrado. Menos o segundo termo ao quadrado, certo? Então, menos B ao quadrado. Então, esse daqui eu acho que é o produto notável mais simples que vai aparecer para a gente, certo? Então, vamos lá, fazer aqui alguns exemplos para a gente ver. Aí, ó, x mais 3 que multiplica x menos 3. Aqui é uma multiplicação, e aqui eu tenho dois elementos somando, e aqui eu tenho esses dois mesmos elementos subtraindo. E aí o que a gente vai fazer? Multiplicar esse vezes esse. Professor, eu posso aplicar a propriedade distributiva e fazer aquele chuveirinho aqui? Pode, mas lembra que eu vou precisar saber produtos notáveis para saber fatorar, correto? Então vamos observar bem aqui, ó. Bom,
eu sei que tem dois termos, né? O primeiro termo aqui é o x, ó, é o primeiro termo que aparece, né? E o segundo termo que aparece aqui, ó, é 3. Eu já sei pela regra prática que vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, basta fazer assim, ó. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. X ao quadrado é x ao quadrado, que eu sei, tá? Mas quanto é 3 ao quadrado, não é 9? Então vai ficar aí, ó, menos 9. Essa é a minha resposta. Então, quando eu multiplico x mais 3 vezes x menos 3, certo? Qual é que é a minha resposta? X ao quadrado menos 9. Ou seja, o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Vamos para a próxima. Y mais 1 que multiplica y menos 1. Como é que a gente faz isso? Vamos lá de novo. Quem é o primeiro termo? É y. Aqui, achei. Bem aqui, ó. O primeiro termo é y. Quem é o segundo termo? É 1. O produto da soma pela diferença, basta fazer o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Pronto. 1 ao quadrado eu sei que é 1, né? Aí olha aí como vai ficar. Ih, de novo. Bem aí não é x não, é y. Finge que tá vendo um y aí. Tá? É y ao quadrado menos 1. Tudo bem? Esse x é teimoso querendo aparecer. É o vício de colocar x nas coisas. A gente sabe que é um y, tá? Então vamos lá. Quando eu juntei aqui, ó, y mais 1 vezes y menos 1 vai me dar como resposta y, deixa eu esconder aqui esse x, fingir que é um y ao quadrado menos 1, tá? Vamos para o próximo exemplo, para ficar mais claro. Vamos lá. Dois elementos multiplicando, certo? Sendo que eu tenho aqui a soma e aqui a subtração. Então, eu tenho o produto da soma pela diferença. O que vai ter como resposta? Basta eu elevar meu primeiro termo ao quadrado. Meu primeiro termo todinho é 2x, ó. Vai ficar todo 2x elevado ao quadrado. Quem é meu segundo termo aqui, ó? O segundo elemento que está aparecendo é o 3, né? Então, a regra é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, certo? 2x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado, bem aqui, ó. Eleva todo mundo ao quadrado. Menos 3 ao quadrado a gente sabe que é 9, né? Então vai ficar aí, ó, menos 9. Então olha aqui, observa aqui para mim, ó. O produto desses dois aqui, se eu fizer o chuveirinho, eu vou chegar nessa mesma resposta, né? Mas eu não preciso fazer o chuveirinho. Eu já sei de cabeça que quando eu multiplicar o produto da soma pela diferença, a minha resposta vai ser o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Tudo bem? Bom, desculpa. 3 casos de produtos notáveis, tá? Vamos dar uma revisada rapidinho aqui. Nos 3 casos de produtos notáveis. Vamos lá. Primeiro caso que a gente viu. O quadrado da soma de dois termos, ó. Lá, no último caso que a gente estava vendo lá, era A mais B vezes A menos B. Aqui é A mais B vezes A mais B, ó. Viu? A gente está vendo aí, ó, o quadrado da soma de dois termos. Foi o primeiro caso que a gente viu. Depois, o segundo caso que a gente viu foi o quadrado da diferença de dois termos. Olha aqui, ó. A multiplicação aqui é menos e menos, ó. A menos B e A menos B, tá bom? E o último caso que a gente viu, ó, foi o produto da soma pela diferença. Vamos lá, olha aqui o produto da soma pela diferença. Olha aí, ó. Soma pela diferença. Aí a gente tem um A mais B e um A menos B. Então, essa é a diferença entre os 3 elementos, né? Cada um tem a sua regra. Aí eu te ensinei a regrinha de cada um. Então, quando eu tiver A mais B vezes A mais B, qual é a regrinha que a gente tem que ter?
o quadrado do primeiro termo, tá bem aqui a regrinha, ó, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Quando é que eu vou aplicar isso? Eu vou aplicar isso quando eu tiver a mais b vezes a mais b, ou seja, a mais b ao quadrado. Tudo bem? Segundo caso, vamos lá para o nosso segundo caso. Olha aqui, ó, não é a mais b vezes a mais b, é a menos b vezes a menos b, né? Tudo bem? Qual é a regrinha para esse? Bora ver aí, ó. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E a regrinha que a gente aprendeu hoje, vamos lá, o produto da soma pela diferença. Olha aí, ó, não é a mais b vezes a mais b, nem a mais b, nem a menos b vezes a menos b. Aqui a gente tem um que é mais e um que é menos. O primeiro caso são 2 mais, o segundo caso são 2 menos, e aqui no terceiro caso é um que é mais e um que é menos. Isso a gente chama do produto da soma pela diferença. Qual é a regrinha dele? O produto da soma pela diferença sempre vai ser igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tudo bem, crianças? Então, agora a gente vai ver um materialzinho de exercício. Eu vou marcar para vocês algumas questões para vocês fazerem, tá? Eu comunico vocês de exercícios, tá? Para a gente identificar esses 3 casos de produtos notáveis e aplicar essas 3 regras que a gente aprendeu. Então, fala junto comigo antes de encerrar a aula as 3 regras. Se for o quadrado da soma de 2 termos, coloca aqui maior para vocês verem. Pronto. O quadrado da soma de 2 termos é o quadrado do primeiro termo, né? Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Próximo caso de produto notável, o quadrado da diferença de 2 termos, né? Quando os dois são menos aí, ó. Como é que a gente vai fazer? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E por último, que foi o último caso que a gente viu até aqui, o produto da soma pela diferença, ou seja, um está somando e o outro está subtraindo. Nesse caso, qual é que vai ser a regra? É o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Beijo, crianças. Fiquem com Deus. Até a próxima. A próxima vai ser somente exercício. Tchau, tchau.